Olá, telespectadores do além. Não se esqueçam de curtir e se inscrever no canal Mistérios à Beira da Fogueira. Olá e bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. Hoje, a gente vai investigar um lugar com uma fama bem sinistra, né? O cemitério de Stull, lá no Kansas. Isso aí. As fontes que a gente tem, olha, pintam um quadro bem assustador. Dizem que é um dos 7 portais para o inferno, nada menos. Exatamente, é uma reputação e tanto. Nossa missão aqui é tentar separar o que é lenda do que pode ser fato nesse lugar. Tem até aquela história famosa, né? Que o Papa João Paulo II se recusou a sobrevoar a área. Vamos tentar entender isso aí. Vamos. Bom, para começar, Stull é uma cidadezinha rural bem pequena. Foi fundada lá em 1867 por colonos religiosos vindos da Pensilvânia. Ah, religiosos? Interessante isso. Sim, buscando liberdade religiosa. E no meio de tudo isso, tem o cemitério antigo e as ruínas de uma igreja de pedra. Essa igreja foi usada por eles até o telhado cair e foi abandonada lá no começo do século XX. Entendi. E é aí, nessas ruínas, que o negócio fica sombrio? É em volta dessas ruínas que as lendas mais pesadas, digamos assim, parecem ter nascido e se fixado. E que lendas, hein? Eu li sobre uma escadaria escondida. É isso mesmo, que aparece só em certas noites. Isso, essa é uma das principais. A lenda fala que ela surge de do nada, na noite de Halloween ou no equinócio da primavera. E levaria direto pro inferno. Exato, seria um acesso direto pro submundo. E que o próprio diabo usaria essa escada para visitar o cemitério. Nossa, mas por que justo ali, uma escada pro inferno? É bem específico, né? É interessante, né? Porque esses temas de portais, datas especiais como Halloween, equinócios, isso é muito comum no folclore, sabe? Associa o lugar a momentos de transição entre mundos, digamos. Faz sentido. E além da escada? Bom, aí se somam as histórias de bruxaria, de rituais satânicos que teriam acontecido lá na igreja abandonada. Isso tudo vai, claro, alimentando essa aura sinistra do lugar. E o folclore local ainda adiciona mais coisa, né? Tem as histórias de um túmulo específico. Wycliffe? Ah, sim. A lenda diz que ali estariam os restos do filho do diabo com uma bruxa, que teria nascido deformado, aquela coisa bem filme de terror. E a árvore? Tinha uma árvore também, né? Que usavam para enforcar bruxas. Tinha. Um pinheiro que realmente existiu até cortarem ele em 1998. Diziam que era a árvore de enforcamento. São elementos clássicos, né? A criança demoníaca, a árvore da forca. Sem motivos que a gente vê em muitas histórias de terror. E esses detalhes ajudam a lenda a parecer mais real, mais assustadora, né? Com certeza. Detalhes vívidos fixam a história na mente das pessoas. E fora as lendas, tem os relatos de coisas estranhas acontecendo mesmo, tipo a chuva não cair dentro das ruínas da igreja, mesmo sem teto. Isso é bizarro. É um relato recorrente, sim. Muito estranho. E tem as mortes trágicas que aconteceram ali perto. Um menino que morreu queimado, um homem achado enforcado perto de uma estrada antiga que chamavam de Estrada do Diabo. Nossa Senhora! Mesmo que esses incidentes tenham explicações racionais isoladas, né? No contexto de Stull, com toda essa fama, eles ganham outro peso, sabe? Claro, eles acabam reforçando a lenda. E aí veio a história do Papa, né? Em 93. Exato. Essa história do voo papal desviado, seja fato ou lenda, que foi amplificada, foi que realmente catapultou Stull para a fama nacional. Imagino. De repente, todo mundo queria ir lá ver. Exatamente. Atraiu multidões enormes, principalmente no Halloween. E aí, claro, começou o vandalismo, bagunça, precisou de presença policial constante. E a polícia lá, ironicamente, talvez tenha até piorado as coisas. No sentido das teorias. Tipo, eles estão escondendo algo. Pois é. Virou um ciclo. Quanto mais restringiam o acesso, mais o pessoal especulava. O que será que tem lá que não querem que a gente veja? Entendo. E tentativas de investigar, de desmistificar, também encontraram barreiras. Teve um caso de repórteres que foram expulsos de lá pouco antes da meia-noite, num Halloween em 99. Sério? Foram expulsos? Sim. E hoje o acesso é super restrito. E a igreja, demoliram em 2002, talvez achando que isso ia diminuir o interesse, né? Mas será que funcionou? Demolir a igreja, restringir o acesso, isso diminuiu a lenda? Ou, sei lá, só deixou tudo mais misterioso ainda? É a grande questão, né? Porque, olha, é importante dizer que a realidade física de Stull
não é tão isolada assim. O cemitério fica perto de uma rodovia, tem casas por perto. Não é aquele lugar desolado que muita gente imagina. Ah, não é. Interessante isso. Não. Mas, mesmo assim, até investigadores que são mais céticos relatam umas coisas esquisitas. Tem o Greg Newkirk, um investigador paranormal, ele descreveu ter visto vários focos de incêndio pequenos, surgindo do nada no cemitério. Coisa inexplicável. Incêndios? Do nada? Aí complica. Pois é. São esses relatos que mantêm a dúvida no ar, sabe? Então, resumindo, a gente tem um cemitério rural, comum em certo sentido, mas que está envolto numa teia muito densa de lendas urbanas pesadíssimas e alguns relatos estranhos que não dá para explicar fácil. E essa dificuldade toda de acesso a Jundia. Exatamente. O ponto crucial aqui é esse. Como a restrição, o segredo, acabam, na verdade, preservando e talvez até amplificando a lenda. Isto ficou meio que imune a uma investigação profunda, a uma desmistificação final, justamente porque não dá para chegar lá direito. É verdade. Se a gente pensar no quadro geral, isso mostra muito sobre o poder do folclore, né? Principalmente quando o assunto é mantido assim, à distância do campo do proibido, do desconhecido. Isso deixa a gente com uma pulga atrás da orelha. Será que ao fechar o acesso, ao demolir as ruínas que eram o centro das histórias, as autoridades e os moradores conseguiram, de fato, enfraquecer a lenda de Stuhl? Ou será que, sem querer, eles acabaram blindando a lenda ainda mais? Transformaram Stuhl no mistério talvez mais impenetrável e, justamente por isso, mais fascinante e duradouro. Fica aí a reflexão.